Canal Física, comigo, professor Luan Ângelo, seja muito bem-vindo ao curso completo de Física para o IFCE Técnico Integrado. Esta é a nossa primeira aula. E o que nós vamos estudar nessa aula, professor? Nós vamos começar o estudo de cinemática. E o que é cinemática, professor? Cinemática é o estudo do movimento. Então, nesta aula, nós vamos falar sobre as características do movimento retilíneo e uniforme, mais conhecido abreviadamente como MRU. Esse é o primeiro conteúdo de física que está lá no seu edital. Características do movimento retilíneo e uniforme. Vamos juntos comigo? Vamos entender e ainda vamos exercitar nessa aula essas características. Então, a primeira coisa que você precisa prestar atenção é no nome. Movimento retilíneo uniforme. Observe a palavra retilíneo. A palavra retilíneo já sugere que este movimento ele vai acontecer sempre em linha reta. Assim, a trajetória do objeto que esteja se movimentando em movimento retilíneo uniforme será sempre uma linha reta. Professor, e o que significa a palavra uniforme? Muito bem. A palavra uniforme lembra o uniforme que você precisa vestir ao ir para a escola. É um padrão de roupa que não muda, que permanece sempre a mesma coisa, que permanece constante, não é? Da mesma maneira, no movimento retilíneo uniforme, existe algo que não muda, existe algo que permanece sempre a mesma coisa, permanece constante. E o que é esse algo? É a velocidade. Neste movimento, o objeto sempre tem a mesma velocidade. Sua velocidade é constante, não muda, permanece sempre a mesma. Vamos falar um pouquinho sobre essa velocidade. Bem, pense na velocidade de 10 metros por segundo. O que significa dizer que um objeto está se movimentando com uma velocidade de 10 metros por segundo? Pense um pouco nesse exemplo. Aqui no meu exemplo, no instante de tempo de 0 segundos, o meu carrinho está na posição de 0 metros. Passados 1 segundo, agora sim, ele vai ter percorrido um espaço de 10 metros. Então, sua nova posição é 10 metros. Passados mais 1 segundo, ele agora vai estar na posição de 20 metros. E mais 1 segundo, ele vai estar na posição de 30 metros. Preste atenção nessa curiosidade. A cada 1 segundo, talvez você tenha observado. Veja só, a cada 1 segundo, daqui da posição inicial para a segunda posição, passou 1 segundo. E o meu carrinho percorreu um espaço de quanto? 10 metros. Da posição 2 até a posição 3, passou 1 segundo. E, no mesmo intervalo de tempo, ele percorreu o mesmo espaço, 10 metros. Da posição 3 até a posição 4, passou-se 1 segundo também. E ele também percorreu o mesmo espaço, 10 metros. Talvez você tenha observado que, no movimento retilíneo uniforme, o objeto percorre espaços iguais, distâncias iguais, em intervalos de tempo iguais. Então, falar que um objeto está em movimento retilíneo uniforme com velocidade de 10 metros por segundo, significa que a cada 1 segundo ele vai percorrer 10 metros. Se você fala, por exemplo, de uma velocidade de 80 km por hora, significa que a cada 1 hora o carro vai percorrer 80 km. 100 km por hora significa que se este objeto mantiver o movimento retilíneo uniforme, sempre com a mesma velocidade, ele em 1 hora vai percorrer 100 km. Então, isso é bastante interessante. Essas 3 características do movimento retilíneo uniforme. Trajetória sempre em linha reta. Velocidade não muda e, por isso, o objeto percorre distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. Mas nós podemos classificar esse tipo de movimento retilíneo uniforme.
Vamos fazer isso? Podemos classificar esse movimento em dois. Ele pode ser classificado em movimento progressivo e movimento retrógrado. Quando é que o MRU poderá ser chamado de progressivo? Então, o nosso movimento será progressivo quando ele tiver, observe, uma velocidade positiva. Professor, e quando é que ele tem uma velocidade positiva? Quando ele estiver se movimentando no mesmo sentido positivo da trajetória. Observe que essa trajetória ela está orientada para a direita, ou seja, é positivo para a direita. E o meu carrinho está indo para a direita, está indo no sentido positivo. Logo, a velocidade é positiva. Então, entenda, uma velocidade positiva significa simplesmente que o objeto está indo no sentido positivo da trajetória. E por causa disso, os espaços aumentam no decorrer do tempo de movimento. Sim, ao decorrer do tempo que o objeto vai se movimentando, o espaço ele vai aumentando, tá bom? Quando é que nós vamos poder chamar o movimento retilíneo uniforme de retrógrado? Ele será retrógrado quando sua velocidade for negativa. Professor, e quando que a velocidade será negativa? Quando ele estiver se movimentando, observe, no sentido contrário ao sentido positivo. Aqui, eu tenho a minha trajetória orientada para a direita, é positivo para a direita. Só que o meu carrinho está indo no sentido contrário, para a esquerda. Desse modo, os espaços diminuem no decorrer do tempo de movimento. Ele vai estar na posição 4, ou seja, um espaço menor aqui em relação à posição 0. Depois ele vai estar no 3, no 2, no 1. Então, o espaço vai diminuindo no decorrer do tempo de movimento. Então, aqui nós aprendemos que, primeiro, o objeto ele terá movimento retilíneo uniforme quando a sua trajetória for uma linha reta, quando a sua velocidade não mudar e quando ele percorrer distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. Tá? Ele vai ser progressivo se sua velocidade for positiva ou retrógrado se sua velocidade for negativa. Tá bom? Vamos exercitar um pouquinho? Vamos lá? É hora de nos exercitar. Toda vida, e aí vai uma dica, pessoal, toda vida que você aprender um novo conteúdo, é muito importante que o mais rápido possível você exercite esse conteúdo. Faça exercícios a respeito do conteúdo que você acabou de aprender. Isso vai lhe ajudar a fixar esse novo conhecimento na sua mente. Então vamos aqui para o exercício 1. Um dos movimentos mais estudados na disciplina de física do ensino médio é o movimento retilíneo uniforme, MRU. Você vai estudar muito esse movimento no IFCE quando você passar. No dia a dia, não é tão comum se deparar com os movimentos deste tipo. Porém, não é de todo impossível. Sobre o MRU, são feitas as afirmativas a seguir. Assinale-as com V para verdadeiro e F para falso. Então, vamos ver a primeira alternativa. A velocidade aumenta uniformemente durante o tempo? Poxa, nós acabamos de estudar que no MRU a velocidade permanece constante. Então, ela não muda, ela não aumenta. Então, esse item A é falso. Vamos para o item B. Professor, está fácil. É fácil, aqui é só para a gente exercitar um pouquinho. Vamos lá. Item B. A velocidade diminui uniformemente durante o tempo? Não. A velocidade nem aumenta e nem diminui. Ela permanece constante, permanece a mesma. Então, falso o item B. Vamos para o item C. A velocidade aumenta ou diminui? Aumenta ou diminui uniformemente durante o tempo? Falso também, pessoal. Mais uma vez, no MRU, a velocidade permanece constante. Ela não muda. Vou dizer isso até ficar gravado aí no seu DNA. Então, falso item C. Item D. No movimento, note, retrógrado, o espaço permanece inalterado. Permanece inalterado? Não.
No movimento retrógrado, quando classificamos o movimento retilíneo uniforme como retrógrado, é porque os espaços diminuem no decorrer do tempo. Então, eles não permanecem inalterados, eles diminuem. Falso também o item D. Vamos para o item E. Sua velocidade é nula? Então, sobre o movimento retilíneo uniforme, sua velocidade é nula? Não. O objeto tem uma velocidade, não tem? Ele tem uma velocidade que não muda, nem aumenta e nem diminui, mas é uma velocidade diferente de zero. Então, falso aqui o item E. Sua velocidade não é nula, ok? Vamos para o item F. A velocidade permanece constante? Ah, professor, com certeza. Agora sim, a velocidade aqui permanece constante. Podemos colocar como verdadeiro aqui o item F, tá certo? O item G, que diz, o móvel percorre espaços iguais em intervalos de tempo iguais. Com certeza, nós acabamos de ver que sim. Verdadeiro item G. E por fim, o item H, que diz, no movimento progressivo, os espaços aumentam com o passar do tempo? Sim, os espaços aumentam com o passar do tempo. No movimento progressivo, o objeto está indo no sentido positivo da trajetória. Então, os espaços aumentam no decorrer do tempo. Então, exercitamos aí um pouco as características do MRU. Na próxima aula, vamos falar sobre a função horária deste movimento. Vamos apresentar a função horária. O que é essa função? Como nós podemos usá-la? Então, esperem aí até a próxima aula. Espero ver vocês. Espero ter contribuído um pouco para o aprendizado de vocês com essa primeira aula sobre as características do movimento retilíneo uniforme. E espero vocês na aula 2. Vamos juntos à sua aprovação no IFCE Técnico Integrado. Vamos lá!